Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é Tia Cláudia e estou de volta agora para a gente realizar nossa aula de geografia, ok? Do Kit 6. Essa semana a gente vai falar sobre o povo brasileiro. Então, pegue o seu módulo 2 e abra na página 292. Como se formou o povo brasileiro? O povo brasileiro formou-se com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Primeiro aconteceu o contato entre os indígenas, os colonizadores portugueses e os africanos. Depois, imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa, participaram do processo de formação do povo brasileiro. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre esses povos. Primeiro, os indígenas. Antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Estima-se que, nessa época, havia em torno de 2 a 5 milhões de indígenas nessas terras. À medida que ocorreu o contato com os colonizadores, a população indígena começou a diminuir consideravelmente. Esses povos passaram a ser escravizados, mortos em conflitos ou contraíam doenças trazidas pelos portugueses. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas do IBGE de 2010, calcula-se que a população indígena em nosso país seja de 897 mil pessoas aproximadamente. Olha que interessante. Nessa imagem aí é uma obra de arte reproduzida acima, chamada Descoberta do Brasil. Vamos para a página 293. Colonizadores portugueses. Os portugueses foram os primeiros colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. Essa colonização teve início no século XVI. Eles estabeleceram contato com os indígenas e iniciaram o processo de ocupação das terras que formariam o território do nosso país. Os portugueses passaram a explorar riquezas naturais, como o pau-brasil e o ouro, e também a desenvolver algumas atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária. Os africanos. Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Esses povos eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de açúcar, nas construções, nas minas de exploração de ouro e de pedras preciosas. Além de realizar trabalhos domésticos, sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação saudável, a condições adequadas de moradia e muito menos à liberdade. Observem também a imagem abaixo aí. O Pelourinho, mostrando a fotografia abaixo, está localizada no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Ela é formada por casarões, igrejas e monumentos construídos por africanos escravizados. Olha que interessante. Vamos para a próxima página, que é a página 294. Quilombos e quilombolas. Os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados que escapavam dos maus tratos e do trabalho forçado eram os quilombos. Nesses locais, os africanos se abrigavam e criavam novas relações sociais. Os quilombos estavam organizados em comunidades. Com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados de quilombolas. Os quilombolas preservam parte da cultura africana, como culinária, dança, música, religião e atividades econômicas, como a agricultura. Atualmente, segundo a Fundação Cultural Palmares, são reconhecidas mais de 3.300 comunidades quilombolas em nosso país. Observe o mapa ao lado. Qual é o estado brasileiro que concentra maior número de comunidades quilombolas? Essa questão você vai copiar em seu caderno e responder, ok? Vamos para a página 295. Outros povos imigrantes. Outros grupos de imigrantes também participaram da formação do povo brasileiro. Entre eles estão italianos,
portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, sírios, libaneses e turcos. Esses povos vieram para o Brasil principalmente entre os anos de 1870 e 1950, em busca de oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Estima-se que, nesse período, nosso país recebeu aproximadamente 4 milhões de pessoas. Atualmente, o Brasil continua recebendo imigrantes vindos de várias partes do mundo, porém em menos número, como os haitianos, os coreanos, os bolivianos e os venezuelanos. Isso. Apresentação de dança típica boliviana realizada na cidade de São Paulo. Em seguida, eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Para complementar a nossa aula e já retomo com as atividades. E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta. Franjinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigê o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafusos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? O Bidu é mistura de quais raças pra ser azul, hein? Os amores, gostaram do vídeo? Tenho certeza que sim. Esse vídeo vai complementar vocês a responder as atividades tanto do módulo como da folha xerografada, ok? Então, vocês irão realizar as atividades da página 296 e 297. E na página 298, eu peço que realize uma entrevista. Entrevista a qual você vai realizar em seu caderno e quando a gente retornar às aulas, eu irei dar o visto e corrigir, ok? Agora eu vou explicar sobre a folha xerografada. A formação do povo brasileiro. A história nos conta que o povo brasileiro foi formado a partir da mistura de grupos étnicos, chamados de raça. O Brasil é um país de miscigenação, mistura de povos. Fiz um apanhadozinho aí ao lado, tá? Para tirar a dúvida do que é miscigenação. Ou seja, é um país que tem muitos casamentos entre as várias etnias. Tudo começou com a chegada dos brancos, no século XVI, mas principalmente os portugueses. Com a colonização, pessoas que vieram para morar no país, misturou-se o sangue dos portugueses com os índios, que já estavam aqui antes de descobrirmos o Brasil, antes do descobrimento do Brasil. Mais tarde, os negros foram trazidos da África à força pelos portugueses para trabalharem como escravos no cultivo da cana-de-açúcar. Pode-se dizer que a mistura dessas três etnias ou raças deu origem à formação do povo brasileiro: índios, brancos e negros. Vamos para a questão 1. Tendo como referência as páginas 292 a 295 do módulo 2, responda as questões propostas. Coloque V ou F para as frases a seguir. O povo brasileiro foi formado por mistura de raças? O branco já vivia no Brasil e depois vieram os índios? Os índios estavam aqui e chegaram os brancos? Miscigenação é a mistura de raça? Os negros foram trazidos à força pelos portugueses? Vocês irão marcar aí verdadeiro ou falso. Questão 2. O povo brasileiro é fruto da mistura de três principais raças. Quais são essas três raças? Vocês irão também me responder aí. Questão 3. Pesquise. As misturas dessas raças originaram, você vai me responder, índio com negro, índio com branco e negro com branco. Peço que realize uma pesquisa na internet, tá? Para vocês saberem essa mistura aí, o que resultou. Questão 4. Depois que os brancos instalaram-se nas terras brasileiras,
Quem eles trouxeram para servirem de mão de obra escrava? Me respondam também. Questão 5. Cite o nome de outras imigrantes que também participaram da formação do povo brasileiro. Cite todas, tá? Se puder. Questão 6. Esses imigrantes vieram para o Brasil em que ano? Em busca de quê? Vocês também irão me responder. E na 7, eu pedi para dar um belo colorido no nosso povo brasileiro aí. Ok? Meus amores, fiquem com Deus. Bons estudos, tá? Espero que essa aula tenha dado para vocês absorverem para responder direitinho, ok? Beijo.